continuidade ao assunto que começámos a ver na semana passada, que tem a ver com o casamento. Então, nós estamos vindo a falar sobre o casamento, princípios e conselhos práticos. Alguns irmãos estão aqui hoje e estão a pensar, isto não se aplica a mim, eu não sou casado. Alguns estão para casar, alguns estão para casar e agora estou a pensar dos jovens. Não é? E depois agora estou a pensar, alguns que já são mais adultos, que não estão casados, também podem vir a estar em situação de casar. Portanto, nunca diga que não, tá bom? E quem é mais velho pode aprender princípios para ensinar aos mais novos. Amém? Uma das motivações pela qual senti estar a falar sobre o casamento tem mesmo a ver com o facto de nós termos vindo cada vez mais a ser desafiados em relação àquilo que são os princípios cristãos do funcionamento do casamento. Amém? E eu não vou focar-me, vamos dizer assim, no problema daquilo que os outros pensam, naquilo que são as ideias do mundo, eu vou-me focar naquilo que a palavra de Deus fala sobre o casamento. Esse é o meu desejo em trazer esta mensagem. Por isso eu comecei a falar que existe o casamento, e o casamento foi algo que Deus instituiu. Não foi o homem que instituiu o casamento. Então, se Deus instituiu o casamento, Deus é que põe e dispõe de como é que é o funcionamento do casamento. Certo? Isto porquê? Porque há pessoas... eu falei isto na semana passada off the record, mas hoje vou falar para público. Hoje em dia apresenta-se perspectivas de casamento em que uns que não, vamos dizer assim, uns que não são casamento e outros que dizem que não é casamento, mas é casamento. Dentro dos princípios de Deus, dentro daquilo que Deus estabeleceu como casamento, mesmo que uma pessoa se junte, por exemplo, sem casar no papel, essas pessoas perante Deus já casaram. Então, mesmo que as pessoas digam que não são casadas, na realidade, para Deus, essas pessoas estão casadas, certo? E então, mais uma vez, estou a falar daquilo que os princípios da palavra de Deus ensinam. Pronto, cada um tem direito à sua opinião, eu vou falar da opinião da palavra de Deus. Por outro lado, existe outro tipo de casamento que não é casamento, mas que a sociedade tem vindo a adotar como chamar de casamento. Porque a palavra de Deus diz-nos que o casamento é entre um homem e uma mulher. Tudo o que passar de um homem e uma mulher não dá perante Deus para ser casamento. Não dá, entendem? Ou seja, um homem e um homem não podem contrair casamento perante Deus. Podem chamar casamento, certo? Vamos dizer assim, tem a sua opinião, tem os seus direitos dentro dos padrões da sociedade, mas para Deus isso não é casamento. Da mesma forma, uma mulher com uma mulher também não dá para contrair casamento. Perante Deus não dá, não funciona assim. Porque o casamento é a união entre um homem e uma mulher. E os dois se tornam um só. E isso é que é o casamento perante Deus. Então, por isso, vamos falar um bocadinho sobre o papel do marido e o papel da mulher no casamento. E há algumas coisas interessantes que nós podemos aprender na palavra de Deus. Mais uma vez, a sociedade desafia-nos em várias formas. Como é que funciona hoje o casamento contemporâneo, né? Já alterou muita coisa desde há uns anos atrás. Por isso eu tenho uma pergunta. No casamento, o homem e a mulher estão os dois ao mesmo nível ou não estão ao mesmo nível? É a pergunta. Será que no casamento o homem e a mulher têm o mesmo nível? Estão ao mesmo nível ou será que não? Pois é. Eu vou dizer que sim. Agora eu vou colocar a pergunta de outra forma. Será que o homem e a mulher no casamento têm o mesmo tipo de responsabilidades? Não.
E é isso que nós vamos ver hoje. Então, o facto de haver responsabilidades, ou o facto de Deus dar instrução diferente em algumas áreas, umas para o homem, outras para a mulher, não quer dizer que no casamento não estejam ao mesmo nível. Simplesmente têm responsabilidades perante Deus diferentes. E são só algumas, não é todas. Algumas estão mesmo ao mesmo nível, certo? Mas ao longo da história, ao longo dos anos, houve um certo apoderar-se destes princípios e que deturparam um bocadinho aquilo que realmente é o plano de Deus. Então, o homem deixa os seus pais, deixa os pais para se unir à sua mulher, e os dois são um só. Se são um só, eles são um todo. E se eles são um todo, e se a mulher foi tirada do lado, da costela, significa que a mulher não está debaixo dos pés do homem, significa que a mulher também não está acima. Às vezes a gente pensa que o problema é só quando o homem quer colocar a mulher debaixo. Às vezes há homens que passam-se completamente, não é? Então a mulher está lá para cima, está acima de tudo. Deus fica aqui e a mulher está lá. Depois ele até tem saudades dela, ela está lá tão para cima que anda cá. Bom, está do lado a lado. Nós já vamos avançar, nós vai estar lado a lado com o marido. Não é também para estar à frente, para estar a puxar pelo marido, também não é para estar atrás, a empurrar o marido. Certo? Então vamos desvirtuar um bocadinho isto. Se é para serem um só, estão ao mesmo nível. Certo? Bom. O primeiro caso que nós vimos na Palavra de Deus, e em Gênesis 2:18, ou seja, é antes da passagem, quando Deus fala que o homem deixou o pai e a mãe, diz: vou fazer para ele quem? O homem, alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Reparem bem na expressão a sua outra metade. Então isto dá a entender que de facto a mulher foi criada para complementar o homem. Quase que se o homem não tivesse completo, se não tivesse a mulher. E a expressão aqui utilizada diz: vou fazer para ele alguém que o ajude. Então, nós vimos já aqui, desde o início, desde Gênesis logo, desde o começo, que Deus estabeleceu que a mulher seria adjutora. Seria aquela pessoa que está ao lado do marido para o ajudar. A pergunta é: porquê? Por muito que custe aos homens, se Deus criou alguém para ajudar, é porque Deus viu este homem não se vai safar sozinho. Entenderam? Então os homens precisam entender isto da mesma forma como as mulheres precisam de entender. Ou seja, se Deus criou alguém para ajudar, é para que no casamento essa pessoa esteja lá para ajudar e o homem tenha consciência disso. Que ela está lá para o ajudar, porque ele vai precisar de ajuda. Se o homem passa a vida a não querer ajuda da mulher, quer dizer que passa o tempo, ou passa parte do tempo, a errar. Ou então Deus enganou-se. Ou é o homem que se enganou, ou é Deus que se enganou. Eu acho que não tenho assim muita dificuldade em escolher quem é que se enganou mesmo. Então nós precisamos de ler a Palavra de Deus e atentar para a forma como a Palavra de Deus está escrita e realmente colocar isso em prática. Homens, a vossa mulher está ao vosso lado para vos ajudar, porque vocês precisam de ajuda. Ela vai saber ver coisas que jamais nos vão passar pela cabeça. E a gente às vezes até podemos estar muito determinados a fazer logo alguma coisa e ela vem atrás, até parece um desmanso de prazeres. Lá está, estou outra vez a trazer problemas, a trazer entraves, eu já estou para a frente e ela parece estar a puxar para trás. Não, ela está a querer ajudar. E qual é a pressa também, de qualquer das formas? Com pressa de ir aonde? Não é pressa. Se não estão a ir os dois ao mesmo passo, não precisam de ir com pressa. Porque é para estarem os dois
como um só. Então não há pressas. Se ainda a coisa não ficou bem falada ou bem delineada, acertem-se primeiro. Ouçam-se um ao outro. Amém? Os meus apontamentos já ficaram aqui todos de lado, não é? Alguém disse esta frase que diz que era muito mais fácil para os casamentos seriam tão felizes se os homens conseguissem compreender as mulheres. Nada de novo, não é? Portanto, era tão mais fácil se os homens realmente se esforçassem. Porque os homens passam o tempo a pensar nas conveniências deles, mas eles deviam ser a esforçar em compreender as mulheres. E as mulheres deveriam também esforçar-se em compreender futebol. A partir do momento que a mulher perceber de futebol, coisa encaixa que é um espetáculo. Então, mulheres, por favor, aprendam. Brincadeira, não é? Mas às vezes cria-se esse ambiente, não é? Cada um puxa a brasa à sua sardinha, não é? Então, no casamento, realmente a base do casamento neste sentido é buscar, vamos dizer assim, buscar os interesses do outro. É dar preferência ao outro. Então, se a mulher vai ajudar o homem, já agora um recado. Se quer ajudar o seu marido, uma dica, quer ajudá-lo mesmo, então, quando for ajudar, não o critique. Alô? Às vezes, eu estou a ajudar, e tu não ouves nada do que eu te digo. Mas é crítica. Isso não é ajudar nada. Amém? Então, tão participativas as irmãs. Então, mesmo que as irmãs, olha, é assim, consegues ver a lua, hoje está a lua cheia, marido, tu consegues ver a lua, está cheia, consegues ver? Onde é que está? Ou seja, mesmo que seja algo que esteja ali muito saliente, em vez de dizer, marido, és mesmo burro, não vês que está ali, porque estás a olhar para o outro lado? Toda a gente consegue ver que está ali a lua cheia. Quem é que não vê a lua? Na lua cheia, marido? Quantas vezes eu já te disse? Para olhares para a lua, tens de olhar para o céu, não é para o chão. Porque é óbvio demais. Para as mulheres há coisas que é óbvio demais, não é? Eu estar a usar o exemplo da lua. É óbvio demais. E depois perdem a paciência. Porque têm de dizer outra vez, mas será que ele ainda não se lembrou de, ao fim destes anos todos de casado, de tirar as meias do chão do quarto e quando tira a roupa, em vez de deixar a roupa em cima da cama, pôr logo direitinho no armário, ou então se é para lavar, é para o cesto a roupa suja. E eu já te disse, e tu não fazes nada daquilo que eu te digo. Nada. Hoje realmente começa a abordar dessa maneira, se o marido não faz nada do que a mulher diz, ela já está a semear, já vai colher. Hello, é? Então, para dizer o quê? Mulheres, vocês sabem melhor do que ninguém como é que os vossos maridos funcionam. E vocês sabem melhor do que ninguém de como tirar melhor partido da situação. E os irmãos já perceberam, quando criticam, não resulta bem. Apesar de estarem cheios de razão, mas não resulta, não vai resultar. Então, ajudar é trazer de facto um conselho numa linguagem que o homem realmente esteja disposto a ouvir. E a crítica não vai ajudar o homem a ouvir, vai ajudar o homem simplesmente a fazer assim, vai dizer, não, eu vou provar que estou certo. Eu vou provar que eu sou o homem cá em casa e que eu estou no controle das coisas e mesmo que eu esteja enganado, que eu não estou. Eu levo isto para a frente porque também sou homem, sou responsável e vou tomar conta das consequências. E acontece mais frequentemente do que às vezes as pessoas pensam. Então é muito importante este nível de comunicação no que diz respeito à ajuda.
Também se costuma dizer que um homem que procura uma empregada em vez de uma mulher, procura em vão. Então, se a mulher está lá para aconselhar, está lá para ajudar, não é ajudar só a lavar a roupa, passar a ferro. Entendem? Na mente do homem, é para ajudar, então ela que trata as coisas da casa, que eu vou para o sofá. Por isso nós precisamos de entender cada vez mais sobre dar honra a quem de honra. Ou seja, é preciso, se a mulher está a ajudar, há coisas que ficam como garantidos. Certo? Eu não sei como é que funciona com os irmãos. A comida está sempre boa. Mas naquele dia tinha falta de sal. Mulher, esqueceste do sal. A comida não está boa. Mas os outros dias todos da semana, durante os outros meses todos, não soube dizer, mulher, a comida está boa. Mulher, obrigado por teres feito esta refeição. Eu vou procurar o meu fato. No armário não tenho fato nenhum, e agora? Mulher, tu não lavaste o meu fato. Tu não sabias que eu pus o fato. Porquê? Porque se habituou a ter sempre o fato lá, ter a roupinha toda lá no armário, é só chegar self-service. É? E em vez de ter uma atitude de gratidão pelo aquilo que tem sido a ser feito, é quando isso não está lá, porque já é dado como garantido, tem-se uma atitude de também criticar. Então nós precisamos de mudar este tipo de coisas. Se a mulher faz, se a mulher ajuda, maridos, habituem-se a agradecer por isso, pela preciosa ajuda. Se os irmãos conseguem alcançar alguma coisa por ouvirem o conselho da mulher, deem-lhe crédito por isso. Agradeçam, mas obrigado, olha, realmente, aconselhaste-me a fazer assim, funcionou bem, olha, 5 estrelas. Eu vou ficar por aqui. Importante reconhecerem a ajuda da mulher. Ponto número 1, precisa de ajuda, receba ajuda. Ponto número 2, saiba apreciar essa ajuda. Amém? O próximo tem a ver com o assunto que hoje está em desuso completo. Não se pode falar sobre isto quase. Tem a ver com a questão da submissão. Porque Deus ficou arcaico desde então. A sociedade evoluiu de tal forma. Evoluiu tanto, que até Deus ficou caduco. Muitos dizem por aí. Então vamos voltar à palavra de Deus e perceber as implicações ou em que contexto também se aplica a submissão. Eu posso dizer já aos irmãos que se nem casa, para a mulher fazer aquilo que o marido gosta, ou fazer as coisas de como o marido lhe agrada, tem de andar constantemente ou regularmente a dizer, mulher, tu tens de submeter. Isso significa que não está um problema na mulher. Significa que está um problema no marido. Porque se a única forma que o marido consegue arranjar para comunicar com a mulher quando quer as suas vontades feitas, ou que as coisas funcionem ao seu jeito, é, olha, já sabes, na palavra diz que tens de submeter, então submete, e é se queres, e aguenta-te, porque eu é que mando cá em casa. E Deus está do meu lado. Desenganem-se. Acordem. Acordem. Em vez de passar o tempo a dormir, acordem. Não funciona assim. Então, se anda com essa conversa para a sua mulher a vida toda, ponha-se em ordem a você. Você é que precisa de fazer alguma coisa para se pôr em ordem. Eu parece que estou só a desancar os homens, não é? Mas eu também tenho qualquer coisa para as mulheres. A minha mulher vai-me compensar muito bem por estar a pôr as coisas neste sentido, né? A desancar os homens. Bom, submeter-se, então, toda a gente se submete a alguém. Hoje em dia, lá está, porque a sociedade evoluiu tanto, hoje cada um faz o que quer. Então, o sentido de respeito pela autoridade,
o sentido de respeitar, o sentido de fazer as coisas como manda a regra, já é um conceito muito alterado. Tipo, mas porquê? Os miúdos fazem logo isso. Hoje parece uma geração de miúdos, de crianças. Mas porquê? Porquê não pode ser diferente? E porquê que tem de ser assim? Os miúdos é que passam a vida a fazer essas perguntas, sempre a tentar saber até onde é que podem ir para pisar o risco. Porque é preferível viver na vida sem ter balizas do que as ter. Epá, vamos jogar futebol, espetáculo. Começam, onde é que está a baliza? Onde é que está o guarda-redes? Nós precisamos de balizas, nós precisamos de ter certas regras, certos princípios para podermos ser bem-sucedidos, para termos um prumo na nossa vida. E a palavra de Deus dá-nos esse prumo. E esse prumo diz-nos que toda a gente se submete à autoridade. Quer a gente queira, quer a gente não queira, quer a gente goste, quer não goste. Toda a gente se submete à autoridade. Eu não gosto de andar a 50 em alguns sítios, sabem? Há alguns sítios aquilo dava bem para ir a 90, à vontade. Mas está-me lá uma placa a dizer 50. E eu sei que no dia que for a mais de 50, corro o risco de mandarem parar e passar uma multa. Quer eu goste, quer eu não goste. Funciona assim. Então, vamos adotar a forma como funciona. E depois, para o casamento, aquilo que Deus diz é para a mulher, de facto, estar sujeita ao seu marido. Então, vamos adotar a instrução de Deus, porque é mesmo assim, certo? Tantos améns e aleluias que eu estou a ouvir. Amém. Em Efésios 5:22 diz claramente: esposa, obedeça ao seu marido. Mas não termina ali. Diz: como você obedece ao Senhor. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Então, se a irmã obedece a Deus, quer dizer que o seu marido é a pessoa mais sortuda existente à face da terra. É a pessoa mais feliz à face da terra, porque se a irmã é obediente, é submissa a Deus, logo é também submissa ao marido. Glória a Deus. Amém? Em 1 Pedro 3:2 diz-nos: não será preciso de dizer nada, porque ele verá como a sua conduta é honesta e respeitosa. E está a falar de um contexto de como a esposa, numa situação de submissão, deve, isto é um conselho da palavra de Deus, gerir essa situação. Às vezes é preciso discernir que os homens não estão, de facto, a ouvir o que a mulher está a dizer. Então pense nisto: se o homem não está a ouvir o que a mulher está a dizer, significa que se ela continua a falar, não vai alcançar resultado nenhum. Pelo amor de Deus, ele não está a ouvir. Cale-se. Se ele não está a ouvir, é a altura de se calar. E as irmãs, com certeza, conhecem os vossos maridos, percebem quando ele está a ouvir ou quando não está a ouvir. Então, se ele não está a ouvir, porque é pela conduta, não é pelo muito que falar, é a sua forma honesta e respeitosa, porque há uma coisa que as irmãs precisam de entender, tem a ver em relação aos homens. O respeito, em geral, para um homem é uma coisa, sentirem-se respeitados. Eu para a semana vou desenvolver um bocadinho estas coisas. E é como se, de alguma forma,
Ou seja, até a ajuda que a mulher quer prestar, ou até a forma como a mulher às vezes se vai submeter, pode ser super irritante para o marido. Porque o marido percebe que a mulher às vezes submete-se só porque tem de ser, porque é obrigada. E não devia funcionar assim. Até isso irrita o homem, porque ela está a submeter-se, mas não está a ter respeito. E os homens percebem isso. Então, olá, eu estou aqui. Uma coisa muito importante em relação à submissão tem a ver com a proteção do casamento. Ou seja, uma mulher que sabe perceber que o marido não está a ouvir e sabe manter o seu silêncio, sabe manter-se em espírito de oração, pode buscar a Deus para Deus dar direção e pela sua forma de estar, pela sua atitude, pela sua forma de respeitar o marido, isso produz resultados. Isso produz resultados. Nós estamos a falar se o homem realmente for um homem com pelo menos 2 dedos de testa, vai com certeza perceber e vai ver a atitude da mulher e vai se inclinar, não necessariamente fisicamente, mas vai se inclinar às necessidades da mulher. Vi alguém que estava... Os amigos às vezes quando vão para o café e ficam a falar, agora não estou a falar contra o café, está bem? Mas estão na conversa e tal, e às vezes há aquelas conversas de amigo que dá mesmo só para desentendimento, sabem? Porque um diz, eu acho assim, o outro diz assado, e eu acho que... E depois, passado um bocado, é uma conversa de amigos, mas parece que estão a discutir um com o outro, certo? Toda a gente conhece isso. É só conversa mesmo, nem sequer se estão a zangar, mas ficam mais exaltados. Então estavam 2 amigos assim, uma grande conversa, porque isto e porque um concordava e outro discordava, e um estava a ser do contra, e às tantas, um estava a ser muito incisivo a dizer, quer queiras, quer não, vai haver sempre alguém a controlar a tua vida. E ele, está calado, não, estou-te a dizer, a gente pode dizer isto ou aquilo, mas a verdade é esta, quer a gente queira, quer não, vai haver sempre alguém a querer controlar a nossa vida. Aquele amigo ficou mesmo aborrecido, ficou muito triste com o outro, disse, olha, desculpa, vou ficar por aqui. A minha mulher não era para aqui chamada. Alguém que quer controlar a vida. Mulheres, ajudar a tentar controlar a vida do marido. Por isso é tão importante, se por um lado, para a mulher é pedido pela palavra de Deus para ajudar o marido, também é importante submeter-se ao marido. E agora vamos voltar para a parte do marido, que as irmãs devem estar ansiosas para saber quais são as responsabilidades do marido. Não é? Os maridos também estão ansiosos, não é? E nós vamos ver como isto acaba por se conjugar. O primeiro assunto tem a ver com a liderança, que é uma coisa que os homens até gostam, em geral. Alguns não. Alguns, a sociedade mudou de tal maneira que alguns homens não se portam como homens, não é? Aquilo que a gente tem, aquela ideia do homem, não é? Olha, se é um homem, se é um homem, comporta-te como um homem. Alguns até já é isso. Então, nós somos chamados, os homens, para liderar. Então, quando Deus une um casal, Ele também estabelece o seu propósito e que Ele coloca o homem para ser o líder na sua casa. Por isso é o líder para a sua esposa e o líder para os seus filhos, é para a sua casa. Em Efésios 5, 23, os irmãos repararem, é logo o versículo a seguir ao que mencionei antes, sobre as mulheres estarem submissas ao marido, diz, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Então isto leva-nos a pensar que a autoridade ou este tipo de liderança é uma liderança
que nos fala de uma liderança como imitadores de Cristo. Entenderam? Então, se é para o marido ser a autoridade sobre a sua esposa da mesma forma como Jesus é a autoridade sobre a igreja, significa que quando o homem exerce a sua autoridade, deve exercê-la como Cristo exerceu sobre a sua igreja. Não é a autoridade que mais nos convém. As irmãs podiam dizer amém agora. Não sei se os irmãos vão dizer amém, mas os irmãos deviam dizer amém pelo menos, não é? Então não é para liderar ao nosso jeito. As coisas estão no seu devido contexto. Ai. Não é para ser um mandão e um resingão lá em casa porque eu posso, quero, posso e mando e faço tudo e mais alguma coisa e tudo tem de ser como eu quero, porque eu não encontro na palavra de Deus Jesus a lidar com a igreja dessa forma. E há aqui neste estudo que eu fiz, existe algo que é de grande importância, que fala de 5 P's. E esses 5 P's falam de liderar, vamos pôr assim, é um líder de 5 P's, que diz que fala de proteção, digam comigo, proteção, provisão, psicologia, pastoreamento e paixão. Então nós temos aqui 5 P's, ou seja, isto dá uma certa base, dentro do contexto bíblico, de um marido ser autoridade na sua casa, como Cristo é autoridade sobre a igreja, coloca-nos nesta perspectiva. Ou seja, proteção. Um homem lidera a sua casa para trazer proteção. Se o homem lidera de uma forma inadequada, a mulher pode se sentir tudo menos protegida. Entendem a diferença? Então o homem deve liderar para trazer proteção, para a mulher se sentir protegida, em vez de ter medo do marido. A outra forma é a provisão. E quando fala de provisão, está a falar especificamente para a mulher. É providenciar para a mulher. Às vezes os maridos têm esta ideia, e às vezes cria-se esta ideia, nós falámos de um assunto na semana passada que tinha a ver com a questão do dinheiro, porque se gera-se ideias que têm a ver com o pensamento do mundo, quando a provisão fala aqui, não é para o marido fazer só o orçamento à parte da mulher e dar-lhe meia dúzia de tostões para fazer o resto das compras. Desculpem a expressão. A provisão é de facto o marido que está interessado, está empenhado em saber quais são as necessidades. E fala com a mulher para saber quais são as necessidades na casa, porque a gente já sabe que, de uma forma geral, as mulheres são muito mais perspicazes para tratar das coisas da casa. Quem é que faz a lista de ir às compras? Quem é que sabe quando é que as coisas estão a acabar lá em casa? Os homens deviam estar a encolher todos na cadeira. Depende dos casos, mas eu estou a falar na maioria. Senão a gente não tem de pôr um rótulo e ser toda a gente igual. Aqui não há fotocópias uns dos outros, certo? Até porque, já agora deixem-me ressalvar isto, nós estamos a falar de pessoas que são minimamente equilibradas, certo? Estávamos a falar da semana passada por causa do dinheiro, nós mostramos alguns princípios, alguns conselhos em relação ao dinheiro, mas realmente se alguém está casado com uma pessoa completamente desorientada a nível financeiro, é melhor manter as contas separadas. Senão ele vai estourar o seu, ou ela vai estourar o seu, e o dele e o seu. Certo? Então nós temos de colocar as coisas no seu devido contexto. Obviamente que há exceções, porque realmente há pessoas que, como eu estava a dizer, faltam-lhes 2 dedos de testa, pelo menos. Então aí, o problema é outro. Também há solução para isso, mas não é para ser tratado agora aqui neste contexto. Estamos a falar do contexto bíblico de como o homem e a mulher devem interagir e quais são as suas responsabilidades no casamento, sabendo que ambos estão ao mesmo nível, mas que realmente cada um atua em áreas, algumas dessas áreas são áreas diferentes. Estamos a falar de psicologia, que era o outro P que está aqui. Isto não é uma psicologia, tem a ver com o homem cuidar, não tem a ver com o ser psicólogo, porque o homem não precisa tirar um curso, mas é um homem que está atento às necessidades emocionais da sua esposa. É uma chatice
para os homens tentarem perceber porque é que às vezes as mulheres estão tão emotivas em relação ao assunto. A gente quer andar para a frente e elas continuam, e porque assim... Eu não estou a falar necessariamente de assuntos que tenham a ver com o casamento, às vezes assuntos de fora, ou porque uma amiga está em dificuldade e as mulheres estão e falam sobre o mesmo... O homem já se cansou ao final de 5 minutos. E isso cria uma confusão aos homens. Dizem, mas porquê que ela continua? Está bem, eu já ouvi, mas as mulheres têm... São por natureza, e nós já vamos ver à frente, são mais sensíveis por natureza. Mais uma vez, pelo menos a maioria das mulheres são mais sensíveis do que os homens. Ok? Tá bom? Vou salvar as exceções, senão daqui um bocado está alguém, então e eu, para que lado é que eu vou? Não é? Vamos deixar-nos disso. É a responsabilidade do homem, enquanto líder na sua casa, saber se a sua mulher está bem emocionalmente. Se não, se é só para ter a velha ideia que eu posso, quero e mando, isso não é ser líder nenhum. Nós todos conhecemos de alguma forma a história do Nelson Mandela, certo? E isso cria-nos uma ideia de um líder que fala de um líder que o que é que aconteceu? Ele fazia alguma coisa, ou ele movia-se em alguma coisa e o povo acompanhava. Há outros líderes noutras nações que as pessoas fazem porque o líder impõe. E se não fizerem, a coisa é da pesada. Que tipo de líder foi Jesus para a igreja? Aquele que chega ali, é como eu digo, ou então... Isso leva-nos para o próximo ponto. É uma liderança que é feita em amor. Mas ainda não posso ir lá por falta a parte do pastoreamento. Isto significa que na casa o homem deve assumir como sua responsabilidade cuidar de um ambiente espiritual na sua casa. E às vezes o que acontece é porque os homens estão tão empenhados em ser líderes noutras coisas que esquecem de ser líderes espirituais na sua casa. E às vezes as mulheres começam a tomar conta disso. Porque faz falta liderança espiritual na casa. Se os homens não sabem estar no seu devido lugar, as mulheres, que são sensíveis ao Espírito de Deus, vão querer estar a fazer isso. Porque faz falta. Nenhuma família cristã ou nenhum casal cristão pode passar no seu dia-a-dia sem ter o seu lado com Deus, sem ter o seu lado espiritual. E outro tem a ver com a paixão. Eu não consigo compreender as minhas notas aqui, mas, porque eu escrevi assim com... Mas para dizer o que é isto da paixão. Jesus era apaixonado pela igreja. Ao ponto de se entregar por ela. Ao ponto de, onde quer que ele fosse, ele estava atento em suprir as necessidades. Ou seja, o foco, a paixão de Jesus estava nas pessoas. Isto fala de o homem ter de facto a capacidade de, em tudo, olha irmãos, em tudo, colocar a mulher antes. Coisas simples. Eu gosto de amarelo, ela gosta de verde. É assim tão importante para mim que seja amarelo, se ela gosta de verde? Eu até consigo ir com o verde, então eu abdico em prol dela. Eu não vou querer dar mais exemplos, mas este sentido de liderar é muito diferente do que eu, como sou o líder, então vou fazer ao meu jeito. Se é para escolher, eu vou escolher. Não. É um líder que cuida, porque está apaixonado, está interessado em que as coisas se passem mais para o benefício da sua esposa do que se calhar para o seu.
E as irmãs estão todas com um olhar assim muito angelical. Tipo assim, antes fosse isso. Parece que já estão a sonhar, já estão a navegar. Voltem à terra, ainda estamos aqui na terra, ainda não fomos arrebatados, irmãos, está bem? Mas isso leva-nos para o nosso próximo ponto, tem a ver com amar. Às vezes tem-se aquela ideia, porque as mulheres é que são as sentimentalistas lá da casa, lá do sítio, é que são as que são muito... E é engraçado pensar que quando Deus olhou para o casamento e disse, não, esta vai ser a parte do amar, vai ser a responsabilidade do marido. 1 Coríntios 13 diz, agora existem estas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, a mais importante de todas é o amor. 1 Pedro 3:7 diz, marido, reconheça que a mulher é um vaso mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito. Uau! Haja assim para que nada atrapalhe as vossas orações. Instrução de Deus, maridos, amem as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Já começámos a falar disso há pouco. A medida de amor do homem pela mulher, mais uma vez, tal como a questão da liderança, não tem a ver com aquilo que a gente acha. Não tem a ver com encontrar o amor dentro do seu próprio entendimento. Porque a palavra de Deus nos aponta que é para ser um tipo de amor como Jesus tem pela igreja. Então esse é o nível em que está. E a maior prova desse amor é que foi um amor ao ponto de se entregar, de se sacrificar por ela. Hoje as mulheres passam mais tempo elas a fazer sacrifícios pelos homens do que os homens pelas mulheres. A coisa está invertida. É o contrário. Se os homens entendem o plano de Deus para eles no casamento, significa que eles é que devem ser os que se sacrificam ou que devem abdicar por amor à sua esposa. E isto, quando os votos de casamento são feitos, significa até que a morte vos separe. As irmãs pensavam que estavam um bocadinho feitas ao vivo por causa da parte de submeterem-se, não é? Mas qualquer homem que entende de verdade o que é o significado de amar a sua esposa, tem a fasquia bem alta. E deve-se lembrar disso todos os dias. Que a gente também se deve lembrar todos os dias daquilo que Jesus fez por nós. Certo? Está toda a gente muito séria, mas eu vou continuar na mesma. Porque é o que eu encontro na palavra de Deus e é isso que eu preciso transmitir aos irmãos. É a palavra de Deus. Tá? Maridos, reconheçam que a mulher é um vaso mais fraco. Isto não está-se a referir que a mulher é inferior ao homem. Estamos a falar da tal questão que eu tinha colocado antes. São mais sensíveis. Dá a entender que Deus já a criou assim, para ter mais sensibilidade. Isto volta ao início. Onde é que começámos? De ser adjutora. Se a mulher não tivesse mais sensibilidade que o homem, qual seria a ajuda que o homem precisasse? É porque a mulher tem mais sensibilidade que o homem. Há coisas que nos passam completamente ao lado. Mas é por causa dessa sensibilidade, porque foi Deus que fez assim, que a mulher pode, de facto, ajudar o homem. E isso implica que o homem deve tratar isso com respeito. Toda a gente gosta da parte em que diz, as mulheres têm de se submeter aos maridos. Mas aqui diz, homens reconheçam que as mulheres são um vaso mais fraco. Um vaso mais frágil. Por isso, tratem-nas com respeito. E depois diz mais, e a razão pela qual eu deixei isto aqui, isto é muito importante para a vida do casal. Haja assim para que nada atrapalhe as vossas orações.
Isto a mim diz-me que se há uma zanga, é porque se desrespeitaram mutuamente. Vamos pôr assim, não podemos pôr só para um lado, não é? Vamos dizer assim, se desentenderam-se os dois, têm os dois de se acertar. Mas aquilo que a palavra de Deus me diz neste contexto é que o homem deve ser aquele que inicia a reconciliação. Porque foi Jesus que iniciou a reconciliação. Para que isso não atrapalhe as orações. Se a gente quer que a nossa vida vá bem, os homens, desculpem a expressão, aprendam a ser homens. Engulam o orgulho. E quando existem as zangas, como ela é que é mais frágil, que tem de ser ela a vir a rastejar para se reconciliar. Se cada vez que se zanga é a sua mulher que vem ter de vir para se reconciliar, porque agora vou ficar aqui calado, vai lá de cá vir. Os irmãos conseguem sentir quando... como se tivesse um grito cá dentro. Eu aguento, é lá de cá vir. É para ser exatamente ao contrário. E eu posso acrescentar, muitos dos problemas no casamento deve-se a esta parte. Os homens, às vezes, dentro dos padrões do mundo, acham muito interessante que ser homens é ser isto, ser aquilo. Mas isto aqui é que é ser homem. Dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, se há uma zanga, irmãos, homens, os que estão aqui, os que estão a ouvir, sejam vocês aquele que inicia a reconciliação. Até porque isso vai trazer bênção. Vai significar que as orações vão ser respondidas. Caso contrário não fizer, chapéu. Significa que Deus vai abençoar nisso. Porque esse é o propósito de Deus. Se nós invertemos a situação, nós até podemos resolver a situação, porque a mulher foi gentil o suficiente, foi sensível o suficiente, que é preferível acertar-se do que nunca se acertar, porque o homem, ela que venha cá ter comigo, e esse quer. Então, de facto, é muito sábio, já que se o homem não vem, que a mulher possa ter essa iniciativa. Que seja a mulher a ser homem, já que o homem não está a ser. Eu estou a utilizar umas expressões assim um bocadinho chatas, não é? Às vezes a gente começa a perceber que as mulheres são mais homens e os homens é que andam de saia. Querem ser líderes, mas são chamados a amar, mas então aprendam a ser homens. Aprendam a colocar em prática aquilo que a palavra de Deus ensina. É fácil? Não, não é. Mas é mais fácil começar a fazer do que deixar arrastar. É mais fácil fazer uma vez e depois continuar do que ficar à espera que seja Deus a mover as montanhas para o fazer. Por isso nós também falamos, há coisas que Deus já alcançou para nós. Há coisas que somos nós que temos a determinar-nos a ser bons maridos e a sermos boas, agora deixa-me tirar isto, a sermos bons maridos e as irmãs a serem boas esposas. Tá bom? Então a gente tem de salvaguardar aqui a linguagem, não é? Uma coisa muito importante no casamento, para terminar. Os irmãos estão a ser uns heróis, não é? Estarem a ouvir este tempo todo. Se ama, diga-o. Se os homens amam a esposa, não fiquem só
por aí, digam-lhe à esposa que amam. Quando é que foi a última vez que disse à esposa que a amava? Fala de cumprir o seu papel como líder da sua casa. Quando é que foi a última vez que se equivocou ou que se enganou? Para os homens isso normalmente é só uma vez por ano é que o homem se engana, não é? Mas pelo menos já se enganou uma vez há um ano atrás, certo? Então, se enganou uma vez há um ano atrás, em relação a algum assunto com a sua esposa, você sumiu e pediu só pedir desculpa por isso? Vamos lá, quer dizer, é tão raro um homem enganar-se, não é? Que quando se engana é fácil pedir desculpa, não é? Tipo, o que é que custa? E a última vez que eu já não me enganava há um ano atrás, hoje enganei-me, é só uma vez por ano que se tem de pedir desculpa à mulher. Alô? Então, para concluir, se ama a sua esposa, não se esqueça de lhe dizer isso. Se você sabe que não é perfeito, saiba pedir desculpa por não ser perfeito quando se engana. Porque ninguém é perfeito. Mesmo. Mas isto também se aplica à mulher, tá bom? Eu só estou a dizer que é mais fácil se a mulher ter iniciativa nisto do que para o homem. É por isso que esta instrução não foi para a mulher, foi para o homem. Entendem? Porque para a mulher é fácil dizer ao marido, eu amo-te. É fácil. É mais fácil uma mulher se enganou admitir. Algumas são assim, mais atravessadas. Hein? Também precisam de receber a revelação. Não é? O que eu estou a dizer, para terminar, que se foi pedido da parte de Deus ao homem para agir desta forma, e não à mulher, é porque é realmente importante o casal entender e o homem entender que este é um dos requisitos para ser um bom líder na sua casa. E vamos deixar de desculpas. Se você é líder na sua casa, não precisa de desculpas. Haja como tal, como líder. Deus já o capacitou para isso. Só precisa de estar mais atento à palavra de Deus e, à medida que vai praticando, Deus com certeza está do seu lado. Não vai estar sozinho. Não vai estar desamparado. E os irmãos vão começar a notar a diferença no relacionamento. Uma mulher que tem um homem que diga que a ama, agora ressalvar só isto. Não é só dizer que amo, conversa, não é? Nós falamos de tudo que está para trás, está bom? Amém? Os homens que querem saber se as mulheres estão bem, terem tempo a falar com elas e vão perceber se elas estão bem ou não.